Buenas. Então vamos lá, como sempre. Inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar. Links, né, aparecendo aqui embaixo. Como sempre, eu sempre tento acompanhar mais de perto e responder mais de perto no grupo do Facebook, ccpp.link/fb. O link provavelmente mais importante é esse, ccpp.link/códigos, onde você tem um repositório para fazer o download de todos os outros nossos códigos, né, que fica dentro da nossa wiki, que inclusive quem assistiu vídeos recentes aí, né, e eu já vou dar até a dica lá, já dar a letra, né, o vídeo foi 3 indicadores para iniciantes, eu dei uma dica lá para você requisitar acesso para uma área exclusiva dentro da nossa wiki para membros e inscritos do canal, tá? Porque eu quero recompensar quem acompanha de mais perto aí o nosso conteúdo, né? Então, em alguns vídeos aleatórios eu vou dar instruções aí de como solicitar acesso, né? Onde eu vou lá soltar um material exclusivo. Então, por exemplo, dessa vez eu coloquei a apostila e os slides do curso para quem quiser usar como referência. Tem bastante informação interessante lá na nossa apostila do curso. Então, eu disponibilizei para quem assistiu o vídeo lá e descobriu lá como fazer para pedir acesso, beleza? Então vou fazer isso esporadicamente aí no decorrer dos vídeos, para quem assiste mesmo, não pula até o final para só baixar o indicador, né? Então, é isso aí, vamos direto ao que interessa, indicadores no DOM, tá? Foi uma dúvida que veio aqui mesmo no canal do YouTube, de alguém que queria configurar um indicador que a gente tem aqui, né, chamado de projeção para renco, algo do tipo, que tenta projetar os valores de fechamento do renco, caso ele vá para cima ou para baixo, porque óbvio, a gente sabe, box de renco, ele é de tamanho fixo, né? O que determina o tamanho do box é justamente uma variação específica que a gente configura, né? Porém, nos indicadores de DOM, e aquele usuário específico queria usar essa projeção aqui no DOM. O problema é que ao adicionar um indicador no DOM, e a gente vai ver isso com mais calma já já quando a gente vê um exemplo, você só pode configurar a periodicidade, né, temporal. Então, usar aquele indicador de projeção de renco não funciona. Claro, ele vai plotar um valor aqui qualquer, mas não é um valor que tem alguma conexão com a realidade de renco, porque a gente não pode configurar em renco, né? Gráfico temporal a gente não tem como prever, né, se ele vai fechar, qual o tamanho desse candle, né? Claro, no renco a gente não pode prever para que lado ele vai fechar, mas sabendo que tamanho de box que ele pode ter, eu posso traçar duas linhas, uma para cima e uma para baixo em relação a onde ele abriu e dizer, ou ele vai fechar lá em cima ou ele vai fechar aqui embaixo, né? Porque eu sei que box de renco tem tamanho fixo. No candle não dá para fazer isso, né? Pode ser um doji, que é literalmente fechar no mesmo preço que abriu, como pode ser uma barra maior como essa daqui, né? Então, por isso que não funciona. Porém, me deu a ideia de trazer talvez outros indicadores que poderiam, sim, possivelmente ser usados no DOM, né, para a gente poder customizar e adicioná-los no DOM. E então também é uma forma de mostrar o poder, né, de você poder programar seus indicadores, porque você vai dizer, bom, bandas de Bollinger já existe, né, eu poderia vir aqui e inserir bandas de Bollinger, por exemplo, né, e usar no meu indicador, aqui no meu gráfico, né. Só que tem um problema. Indicadores que têm mais de uma linha, né, por exemplo, a banda de Bollinger, que tem a linha superior, a linha central, a linha inferior, o SuperDOM, quando você adiciona, nativamente ele lista apenas o primeiro valor. Eventualmente ele vai mostrar os valores aqui no gráfico, tá? Aqui a gente não consegue ver, mas ele vai mostrar aqui no gráfico os valores desse indicador. Porém, para referência, né, e você vai ver quando eu mostrar o exemplo, por que eu acho que é interessante ter essa referência, a gente não consegue. Então, se a gente programar o nosso próprio indicador, a gente pode desmembrar essa plotagem, né, em três linhas, porém usando apenas um código. Então, o que eu fiz aqui, por exemplo? Né? Note que eu tenho um parâmetro chamado banda, que vai determinar qual que é a banda que eu quero plotar. E aí eu vou usar 1 para configurar a superior, 0 para central e -1 para a linha inferior. Só para fazer um adendo aqui, tá? O Profit tende ou tendia no passado a não gostar de valores negativos em parâmetros, tá? Ele não aceitava. Né? Tinha umas gambiarras para contornar isso, mas o fato é que ele não aceitava. Ele está aceitando agora, mas eu falo isso com uma grande ressalva, aqui, um grande asterisco, porque é comum de funcionalidades que são implementadas no futuro são quebradas e depois seu código para de funcionar, você não sabe por quê. Então, caso você queira evitar, né,
você pode usar um outro valor positivo, né? Ao invés de -1, talvez 2 para referir a banda inferior. Eu acho que 1 para superior, 0 central e -1 para inferior fica mais óbvio, né? Mas vale essa ressalva aí, tá? O código em si é bem simples. Baseando-se no que a gente configurou no nosso parâmetro banda, ele vai calcular a linha para ser plotada. Se for a banda 0, que é a linha central, a variável chamada valor vai armazenar a média aritmética de 20 do preço de fechamento, que é a média central que dá referência para a banda de Bollinger de forma nativa. Né? Se não, se eu escolher a banda superior, então eu configurei meu parâmetro em 1, ele vai usar a função Bollinger Bands, né, com a configuração de linha 0, tá? E eu tenho vídeo sobre Bollinger Bands, bandas de Bollinger, né, as funções, etc. Eu não vou ficar entrando nesses detalhes, não é o propósito aqui hoje, né? É só para te dar uma ideia, mas só para você entender o código, né? Se eu configurei -1, ou seja, banda inferior, eu vou usar a mesma função, porém configurando o parâmetro aqui, né, a funcionalidade de linha dessa função para me retornar a linha inferior. E aí eu faço a plotagem desse valor. E aí o que eu posso fazer com isso? Eu posso agora adicionar. Note que eu estou plotando, tá? Esses três indicadores, é o mesmo indicador, né? Mas com essas três configurações. Note aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para você. Note aqui, ó, o primeiro configurado com o parâmetro 1, ou seja, a linha superior, segundo 0 e segundo -1, né? E aí eu tenho a minha linha superior, central e inferior. E eu posso fazer agora reproduzir isso dentro do DOM. Então, se eu inserir indicador, buscar aqui, ó, Bollinger DOM, adiciono 3 vezes, né, porque eu quero 3 linhas. Vou pegar aqui o primeiro, vou configurar em verde para representar a linha superior, parâmetro 1 para a linha superior. Só uma ressalva, as configurações de coloração no editor de satélites, por exemplo, usando a função setPlotColor, né, ou até mesmo configuração do indicador, não são transferidas para o DOM quando a gente adiciona o indicador no DOM. Então a gente tem que fazer essa configuração manualmente, como eu estou fazendo aqui. Né? Então, por exemplo, na linha 2, que seria a linha central, eu vou configurar ela para amarelo, e o parâmetro mantém-se 0. E na linha inferior a gente vai usar aqui vermelho, -1. A coloração você vai ver, né, por que ela é interessante, né, já. E importante sempre, né, ter a periodicidade sincronizada. Né? Se eu quero informação sincronizada, todos têm que estar na mesma periodicidade. Então, vou colocar aqui 15 minutos para todos e vou dar OK. E aí, primeira coisa que você vê, agora eu tenho as 3 linhas listadas aqui embaixo, que me dão uma referência legal, né, e a coloração fica aqui marcada. Então, você vê que a minha linha central, ó, 13055, que está aqui, ó, você pode confirmar aqui, ó, na versão gráfica, né, tá aqui em amarelo. Né? Vamos ver se a gente consegue ver, por exemplo, a linha superior. Aqui, a linha superior verde, 13642. Note que ela fica as marcações dos indicadores que a gente adiciona eventualmente, né, ficam aqui do lado direito, e elas são um pouquinho mais grossas, né, do que marcações de indicadores que são nativos do SuperDOM aqui, né. Então você tem aqui o preço de abertura e preço de VWAP, né? Só que esse aqui é uma marcação nativa do SuperDOM, né? Só que ela fica ali do lado esquerdo e mais escondidinha, né? Como você tem outra aqui amarela, né? Preço de ajuste, preço de VWAP aqui, né? Outro exemplo, tá? Então, mas você vê que elas são mais fininhas, né? Então tem outra aqui, vamos ver, ó, preço de VWAP, né? Só que o nosso, ó, você vê que ele fica bem maior e quando você passa o mouse ele mostra ali de fato qual é o indicador que a gente está usando, né? Bollinger DOM, e aqui, né, eu posso ver pela coloração de qual linha eu estou me referindo, né? Superior, central, inferior. Então, por exemplo, para quem usa saudade de casa, né? A inferior a gente não vai conseguir ver, né? 112.468 tá bem abaixo de onde a gente está aqui, ó, no 112.910, então a gente não consegue nem ver. Por isso que eu acho interessante ter justamente esses valores aqui, né? Porque caso você não consiga visualizá-los rapidamente onde eles estão aqui no SuperDOM, você já tem uma referência rápida, né? Você fala, bom, 112.400 ele tá bem longe daqui, então nem preciso me preocupar, né, nesse momento. Então, por exemplo, só para dar uma ideia, né? Não tô recomendando, estou dizendo que é para isso, mas olha aqui, você poderia usar para operar aqui, por exemplo, um retorno à média, né? Ficar observando aqui o preço agora, né, em relação à distância aqui da média, né? Por exemplo, né? E só para deixar o conceito bem claro, né, isso aí a gente pode transferir para qualquer indicador, não precisa ser banda de Bollinger, né? Então, por exemplo, tem um indicador VWAP bandas que eu vou esconder aqui. E só para deixar claro, esse VWAP bands não é o VWAP bands
nativo, tá? Eu tenho um vídeo sobre VWAP aqui, uma série de vídeos sobre VWAP, onde eu mostro de onde vem a lógica desse indicador, tá? Eu não vou ficar discutindo aqui, porque já tem o vídeo pronto, mas é só para te mostrar que a lógica do nosso código em si é a mesma, né? Baseando-se em qual banda foi configurada, né? Ele determina um valor, um cálculo, e aí eu vou calcular, eu vou configurar esse parâmetro, né, e customizar o parâmetro de acordo com o que eu estou buscando. Então, se a gente fizer agora a mesma coisa, vou inserir indicador, vou buscar aqui, ó, DOM, VWAP bandas DOM, vou remover e vou adicionar 3 vezes aqui agora o nosso VWAP bandas. Mesma coisa, vou pôr amarelo superior 1, verde, né, perdão. Amarelo será a minha central 0, que já está configurada por padrão em 0, e inferior será vermelha -1. Como sempre, sincronizar periodicidades, né, para que eles estejam estudando a mesma coisa. E agora eu tenho aqui os valores, aqui, ó, a minha VWAP inferior, né, banda de acordo com o meu cálculo, 112.995, a minha central aqui, 113.250, você pode conferir os valores aqui, né, do lado esquerdo graficamente, e aqui 535, a minha linha superior, e aí eu posso ficar observando o preço em relação aqui às minhas bandas, né, e usar como referência aqui embaixo as minhas 3 linhas, né. Para a gente fechar, eu vou mostrar um último indicador, pontos de pivô. Esse indicador que eu estou plotando aqui no gráfico agora, ele é o próprio nativo, tá? Então, eu não vou ficar perdendo tempo replotando aqui, né? Porque é só para mostrar novamente o conceito. Esse aqui é um pouquinho mais customizado, porque ele tem mais parâmetros, né? Então eu posso definir novamente a linha, mas eu tenho aqui 2 parâmetros chamados normal e 3 linhas, tá? Então, normal, se tiver verdadeiro, ele usa o tipo de cálculo 1. Né, que tem aqui máxima mais mínima mais fechamento, divide por 3. Se eu usar falso, ele usa o tipo 2, né, que é a abertura, máxima, mínima, mais o fechamento dividido por 4. Tá? Aí depende da forma que você estuda pontos de pivô. Tá? Também não vou entrar muito nesses detalhes aqui. Né? E aí eu posso determinar se eu quero 2 ou 3 linhas. Se eu quero 2, eu deixo falso. E aqui eu tenho as configurações, né, a tabela onde eu especifico para qual valor eu tenho qual linha. Né? Então, por exemplo, aqui na configuração de linha 0, eu estou falando do próprio ponto de pivô, que é a linha amarela. Né? Resistência 2, configuração 1, né, seria essa linha vermelha mais grossa aqui em cima. Suporte 2, né, valor 2, seria essa linha mais grossa verde aqui embaixo. Resistência 1 seria a vermelha pontilhada. Resistência 1, suporte 1 seria a verde pontilhada. E aí eu posso determinar qual que eu quero plotar no gráfico. Então, da mesma forma, se eu inserir aqui, por aqui DOM, pivô, removo, vamos adicionar 3 vezes. Vamos pôr aqui a linha 4, resistência. Vamos deixar 0 como a central, que é o próprio pivô, e a verde como um suporte 3. Sempre lembrando, sincronizando os períodos. A gente quer a informação sincronizada. Agora eu tenho aqui, você pode confirmar 113,82, 113,80. Claro, a gente está falando de gráfico de índice futuro, ele tem que arredondar para o incremento mais próximo. A gente sabe que o índice futuro incrementa de 5 pontos, não tem ordem enviada 113,82 no mini índice, né? Ou é 80, 85 ou 75, né? Por causa do incremento de 5 pontos. Então, né, o nosso indicador calcula o valor exato, mas a gente tem que arredondar aqui pro incremento mais próximo, né? A gente não vai conseguir ver as linhas verde e vermelha, né? Porque elas estão fora aqui das amplitudes, né? Mas você pode continuar usando como referência aqui embaixo, né? Como a gente conversou. Elas ficam aqui, você pode ver onde está aqui minha primeira resistência e meu primeiro suporte, né? Como eu posso plotar até 5, eu poderia plotar a segunda resistência e o segundo suporte também. Né? Você viu aqui no inserir indicador que a gente pode plotar até 5, né? 5 indicadores de uma vez no SuperDOM. Legal? Então era isso aí. Novamente, eu não estou necessariamente dizendo para você operar Bollinger Bands ou VWAP ou pontos de pivô no SuperDOM. Tá? Não estou falando que necessariamente é uma boa coisa a ser feita. O que eu estou dizendo é o conceito você pode transferir para qualquer indicador e qualquer coisa que você queira, na verdade, né? Valores que você acha interessante, para poder usar como referência no SuperDOM. Tá? Eu usei exemplos aqui óbvios, né? Por exemplo,
indicadores que todo mundo conhece, né? Acho dificilmente alguém não conhecer Bollinger Bands, VWAP ou pontos de pivô, então para você assimilar o que está sendo feito. Mas, como eu falei, o conceito você pode aí transferir para qualquer indicador que você queira. Caso tenha uma aplicação que você acha que seria interessante ter aqui, né, referenciada no Superdom, deixa aí de sugestões, a gente pode tentar fazer algo mais específico nos próximos vídeos, beleza? Isso aí, valeu, então, até o próximo vídeo.